Estamos de volta. Hoje conversando com a psicóloga e professora da PUC de São Paulo, Mirte Tânia de Souza Cruz. Mirte, no último bloco, eu não terminei a nossa conversa, porque nós começamos a brincar a respeito da Bahia, mas o brasileiro, de uma maneira geral, ele fala assim, que eu sou muito dado, eu sou muito receptivo. O brasileiro realmente recebe as pessoas de fora bem, né, os imigrantes. Mas ainda nós temos um pouco de preconceito, né? Sim, então são duas coisas separadas. O brasileiro, ele é um bom, ele recebe bem, né? Ele é um bom, ele é hospitaleiro. Anfitrião. Anfitrião, exato, a palavra certa, ele é um bom anfitrião. No entanto, durante muitos anos, veiculou-se a ideia, e nós aprendemos isso na universidade, acho que tanto eu quanto você, estudamos que o brasileiro, ele não era xenófobo, ele era alguém cordato, ele era alguém que não tinha preconceito, que convivia numa boa. No entanto, nós estamos vivenciando hoje uma ideia de que isso, na verdade, foi um grande engodo que foi vendido. Era uma ideia falsa a respeito de quem é o brasileiro em sua cerne, em seu cerne. O brasileiro, sim, ele tem questões complexas relacionadas a preconceitos diversos, diversos raciais, questão da pessoa com deficiência, misoginia, etc. E o brasileiro, ele tem xenofobia, sim. Então, a partir do momento em que nós tivemos um fluxo migratório de recebimento aí de imigrantes e refugiados, nós tivemos uma reação muito visceral do brasileiro que nós não imaginávamos que isso pudesse acontecer. Ele não se considerava um povo preconceituoso, não. Mas depois da internet, depois das mídias sociais, aí começou a ser escancarado Sim. que existem grupos e grupos violentos, em relação à discriminação e preconceito. Exato, inclusive grupos organizados, muito parecido com questões norte-americanas. Então, grupos influenciados por supremacistas brancos, grupos influenciados por questões ali ligadas mesmo a um ódio a nordestino, um ódio a... Enfim, ali questões muito complicadas. A religião, a intolerância religiosa. Eu vi que teve um grupo muito forte, uns tempos atrás, com racismo com os nordestinos. Sim. Poxa, brasileiros. Bom, e o que você acha que pode se fazer para acabar com o preconceito, ou para pelo menos caminhar em direção a acabar com o preconceito? Então, nós sabemos, por exemplo, a psicologia social, ela trabalha, já isso não é de hoje, desde os anos 50, que a gente sabe que o preconceito ele é aprendido. Ele é modelado, ele é um comportamento que você aprende na sua família inicial, na escola, nos grupos nos quais você faz parte. E do mesmo jeito que ele é aprendido, ele deve ser desconstruído. Então, o lugar de se desconstruir esse preconceito é na escola, por exemplo. Por que nós defendemos a escola inclusiva? Porque ela traz o convívio que a criança tem com pessoas diferentes dela, que não somente da mesma classe social, da mesma cor, pessoas de todos os tipos, isso enriquece a vida dela psíquica e ela entende que as pessoas são diferentes. Nós somos diferentes, não existe como você esperar uma homogeneidade nessa questão. Você sabe que eu tenho muitas dúvidas com relação a essa caminhada do ser humano a fazer um mundo inclusivo, decente, um mundo inclusivo social em todos os seus limites. E eu fico em dúvida, porque é o seguinte, os grupos racistas, os grupos violentos principalmente, eles se juntam através da internet, eles se juntam para ali trocar ideias e combater e aumentar cada vez mais o ódio. Sim. Do outro lado, em legítima defesa, junta-se grupos de LGBTs ou de negros e formam guetos. Isso daí dá a impressão de que existe uma polaridade. De um lado, eu só tenho negros na minha comunidade, de outro lado, só tenho LGBT na minha comunidade, de outro lado, eu só tenho velhos ou deficientes na minha comunidade, e do outro lado, eu tenho grupos que têm preconceito contra todos os outros. Sim. Contra todos eles. Será que não seria possível fazer um grupo na internet, um trabalho social elevado, com apoio da grande mídia, onde houvesse um grupo de todos?
isso é o que buscamos, é nossa, É um grupo de todos. Nossa grande esperança. Olha, o nosso grupo aqui é de todos. De todos, né? De certo? todos e todas e todos. Porque o né? grupo lá que tem raiva, ele aumenta a raiva quando ele percebe que tem um grupo fechado aqui. Ele tem raiva desse, ele aumenta a raiva quando tem um grupo fechado aqui. Olha, aqui não entra branco, aqui não entra que não for deficiente, aqui não entra que não for católico, aqui não entra que não... Então, são grupos fechados que, obviamente, eles têm um motivo, eles estão se defendendo, né? A gente não pode questionar isso da legitimidade deles, Sim. Eles estão se defendendo, mas será que isso não é um motivo de aumentar as discussões e as argumentações daqueles violentos? Então, essa é uma grande tendência, né? Que a gente busque mesmo abrir para que possamos dialogar. A necessidade do diálogo é absoluta hoje, por conta mesmo de que os grupos que precisam se defender, que inclusive são mortos, sofrem violência e precisam se proteger, também buscam aí, de algum modo, abrir para que outros possam entrar para poder fazer o diálogo. Eu diria assim, o que constrói é o diálogo, o que constrói é a abertura para a gente conversar a respeito desses temas que antes eram tabus e que hoje eles estão na mídia, mas eles estão na mídia muitas vezes, como você falou, de forma polarizada. E a polarização não auxilia, muito pelo contrário, reforça os estereótipos. A polarização faz muros, não faz Sim, ponte. não faz pontes, exatamente. Então, nós conclamamos aí um debate em torno do diálogo, sempre o diálogo. Você acha que a família ela tem um papel fundamental? Porque aquilo eu estava falando para você um pouco antes. A família ela tem um preconceito violento, né? Não violento assim de bater, de agredir e tal, mas a violência que ela emana para a sociedade, ela faz um movimento sinérgico de falar assim, olha, o meu filho é um monstro, ou o meu filho é isso, ou eu não quero o meu filho porque ele é deficiente, ou eu rejeito. E tem um tipo de preconceito assim, eu não deixo meu filho sair de casa por proteção. Mentira. Você não deixa seu filho sair de casa porque você tem vergonha que tem um filho deficiente. Exatamente. Então, a família não teria que começar esse trabalho de dinamismo para acabar com o preconceito e a discriminação? Sem dúvida, só que a família sozinha, ela está bastante fragilizada na sua estrutura, né? Então, ela necessita, por exemplo, de uma ajuda das políticas públicas, ela necessita que a sociedade civil organizada possa ampará-la de algum modo, ofertando ali algum tipo de conhecimento a respeito, porque muitas vezes, ou por ignorância, por desconhecimento, e por uma questão, muitas vezes, recortada pela religiosidade, a ideia de punição, olha, você nasceu esse membro da família dessa forma, por uma ideia de punição divina, o que é absolutamente... enfim, um absurdo pensar que no século XXI possamos ter pessoas ainda com essa ideia, mas temos... Quando eu fiquei deficiente, com 41 anos de idade, veio uma moça falar para mim que na outra encarnação eu tinha enfiado a faca na barriga de uma outra pessoa, por isso que eu sofri um corte bastante grande na barriga para operação e tudo mais, né? Que eu tinha matado uma outra pessoa. Eu falei, obrigado pela explicação, poxa, entendi meu passado, tá? Até logo, nunca mais eu falo com a senhora. Sim, claro. Né? Então, você entende que são ideias assim que nunca mais eu falo com a senhora. Exato. Então, eu diria assim, a família, sim, ela é importante, ela é fundamental, ela é a base, mas ela sozinha não consegue. Teria que haver aí um trabalho muito importante. Né? A escola tem que vir junto. A escola tem que vir junto, a sociedade civil organizada, grupos, né, que trabalham a temática. É um trabalho árduo, que vai demorar muitos anos, mas que nós não podemos desistir. Não podemos desistir nunca e também não podemos fechar os olhos para essa questão. Eu falo para as pessoas, tem aquela história do beija-flor que jogava gotinha de água na floresta, né? Ele estava fazendo o trabalho dele, né? E todo mundo correndo, você não vai conseguir acabar com a mata, com o fogo da mata. Ele falou, mas eu estou fazendo a minha parte. Sim, né? Exato. E eu digo outra, se você colocar uma gota de água no oceano, o oceano fica maior. Então, todo e qualquer trabalho que nós fizermos para o bem, todo e qualquer trabalho que nós fizermos em direção a uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Não importa se o nosso trabalho é solitário, continue fazendo. Perfeito.
Acredito e concordo plenamente com você. Eu acho que é por aí. Você acha que uma pessoa que sofre discriminação a vida toda ou por muitos anos, ela chega a criar um problema psicológico? Sim. Sabemos, a minha experiência clínica, por exemplo, de mais de 20 anos, atendendo grupos minoritários, de diversos desses que a gente já falou aqui hoje, a experiência, né, a marca psíquica, o trauma, pode gerar, inclusive, questões como transtorno de estresse pós-traumático, levando a uma ansiedade generalizada por medo da próxima discriminação, do próximo preconceito que ela vai encontrar na próxima pessoa que ela deparar na rua, ela deparar na escola, no elevador, etc. Então, há ali uma ansiedade, um pânico até, e muitas vezes a pessoa acaba se retraindo, o que torna e leva a uma série de problemas. Uma depressão profunda. Sim, sim. Quer dizer, a pessoa que ela sofre uma discriminação uma vez, ela pode ter uma reação. Começa a sofrer constantemente, principalmente dos mais próximos, né? De Exato. Parentes, familiares. Ela ali. se fecha porque ela tem medo de chegar próximo do outro e mais uma decepção, mais uma dor, mais um choro. Exato. E aí, muitas vezes, a única saída para ela não se machucar cotidianamente é ela entrar num processo de reclusão. Daí ela fica, por exemplo, não consegue mais sair de casa, começa a ter um adoecimento mental, uma depressão, uma tristeza. E é o que a minha experiência clínica indica algo por aí. E é muito triste. Agora, eu fico me perguntando, será que as pessoas que praticam essa discriminação, será que eles praticam esse preconceito, principalmente nos seus familiares, será que eles não conseguem enxergar no outro o sofrimento? Será que eles não conseguem enxergar no olho do outro que está brotando uma lágrima? Será que ele não consegue ver que o outro se trancou no quarto por vários dias e que isso não é bom, que ele não aguentaria ficar trancado num quarto escuro por vários dias e que ele está fazendo o outro sofrer isso? Será que a gente não consegue ter um palmo de visão na frente do nariz e enxergar no filho, no irmão, na mãe, no primo, ou no vizinho, ou no colega, ou em qualquer outro que seja, o sofrimento estampado no rosto? Será que a gente não consegue enxergar isso? Sinto muito por essas pessoas. Sinto muito por essas pessoas. Minha querida, para a gente encerrar, dá uma palavra final. A palavra final é: dispam-se dos seus preconceitos. Faça um trabalho, olhe para si mesmo. Veja em que medida o seu preconceito está te impedindo de conhecer pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, que o seu preconceito levanta muros e não te permite enxergar o humano do jeito que ele é. Então, eu diria para aquele que... A minha palavra é para o preconceituoso. Você está perdendo a potência humana, você está perdendo o ser humano na sua forma mais maravilhosa. Cuidado. Abra sua mente para receber a pessoa que é diferente de você. Ela não é melhor nem é pior, ela é diferente. E cada vez que nós conversarmos, tivermos oportunidade de conversar com uma pessoa diferente, levanta a mão para o céu e agradeça, que aquele é um momento único de aprendizado. Exato. Obrigado, Mirth. Muito obrigada. Que bom falar com você. Queremos conversar mais. Esse assunto, ó, vai longe. Sim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a Mirth por participar do programa Inclusivo. Espero que o seu trabalho seja magnífico, como foi aqui. Continue fazendo isso. E agradecer a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista. Fique sabendo.